E eu queria saber de vocês, por que mesmo que a gente se chama adventistas? Várias respostas aqui, né? Qual seria a resposta mais curtinha e mais óbvia? Porque nós aguardamos, pregamos o advento. E o que é advento mesmo? É a volta de Jesus, né? Advento, a volta, a vinda. Então é inevitável, como criacionistas, já me traí aqui, né? Como adventistas, nós não sermos criacionistas, porque nós guardamos o sábado do 7º dia. Então nós, obviamente, automaticamente, quando nos tornamos adventistas, passamos a defender o criacionismo bíblico, a crença no Deus Criador e o sábado como memorial dessa criação. E automaticamente passamos a amar as profecias, porque elas apontam para Jesus. Agora, existe um perigo que ronda, aliás, existem 2 perigos que rondam o adventista constantemente. Eu vou expor um deles e vou perguntar para você qual seria o segundo. O primeiro é a gente perder o foco da pessoa para quem as profecias apontam e focalizar só nas profecias. Isso é possível? Pior é que é. Ficar tão vidrados, né, em fatos, em acontecimentos, em notícias, que a gente começa a esquecer do motivo pelo qual a gente ama as profecias. A gente ama as profecias não por amá-las em si mesmas. A gente ama estudar profecias porque elas apontam para aquele a quem nós amamos, que é Jesus. Se nossos estudos proféticos perderem de vista esse aspecto cristocêntrico, eles não têm mais sentido. Porque se pensarmos bem, Lúcifer entende muito mais de profecia do que nós todos. Ou não é verdade isso? Ele sabe tudo de profecia. Conhece o Apocalipse de cor, ele teve milhares de anos para se familiarizar com esse assunto, mas ele está preocupado com a volta de Jesus? Pode até estar, por outros motivos, não pelos nossos motivos. O foco dele não é Jesus. O foco dele é atrapalhar o povo que ama Jesus. E às vezes, como ele não consegue tirar o povo da igreja, alguns ele tira, outros ele não consegue. Ele então se esforça no outro sentido, para desviar o foco desses que estão na igreja para outras coisas que não sejam Jesus. Querem um exemplo? E aqui vem um perigo, né? Essa semana mesmo eu li uma matéria a respeito de um irmão argentino que se tornou goleiro, antes de se converter naturalmente, né? Muito famoso lá no país dele, depois foi para a Europa, chegou a jogar na seleção, mas ele conheceu o adventismo, e a vida dele mudou, os focos da vida dele mudaram, só que ele começou a ir para um extremo perigoso. E notem, o que eu vou descrever aqui não é um mal em si mesmo. Ele decidiu abandonar a carreira e foi para o meio do mato, buscou um lugar afastado, retirado para morar, tornou-se vegetariano estrito. A matéria diz vegano, né? Eu na Vida e Saúde não uso a expressão vegano, porque não é o mesmo que vegetariano. Vegano é uma filosofia de vida que dá mais importância aos animais do que aos seres humanos. Nem mel eles consomem porque estressa as abelhas, pra você ter uma ideia. Então, nós adventistas, pelo menos eu não sou vegano, eu sou vegetariano, e tem uma diferença bem grande aí. O nosso motivo maior é para ter a mente clara, a fim de discernir a palavra, a vontade de Deus. Há veganos que consomem café, por exemplo, porque consumindo café não vai matar ninguém, a não ser a si mesmos, né? Eles usam alguns artigos, né, na alimentação e na vida deles, que fazem mal à saúde, mas como não fazem mal para animais, eles não veem problema. Então, não confundamos, né? Vegetarianismo com veganismo. Veganismo é uma filosofia de vida diferente do que aquilo que a gente ensina, geralmente mais mística, inclusive. Bem, esse goleiro torna-se então um vegetariano estrito e vai morar num local afastado. O tempo vai passando, ele não consegue se adaptar àquela vida, os recursos vão se acabando, e depois de alguns anos, ele muda de ideia e resolve voltar à vida de futebol. Mas é claro, o tempo tinha passado, ele perdeu o ritmo, e não conseguiu mais aquele sucesso que ele tinha no passado. E aí, ele, não sei como é que está a vida dele agora, porque a matéria não diz isso, mas
Dá a impressão ali que ele abandonou tudo e hoje ele é um treinador de goleiros. Que perigo é esse que eu acabei de descrever para vocês? Porque não há mal nenhum em você mudar para o interior. Aliás, é até recomendável em muitos casos. E não há mal nenhum em você abandonar a dieta cárnea. Não há mal nenhum, pelo contrário. Mas o que aconteceu com esse irmão? Precipitação, talvez? Fanatismo, talvez? Uma motivação não equilibrada, talvez, não é? Então notem que o inimigo ele é especialista em pegar coisas boas e torná-las ruins quando a pessoa aplica isso de modo equivocado ou mal refletido. Há um livro da CPB chamado Vida no Campo, muito bom, vale a pena ser lido. Mas se você for ler esse livro, leia também um outro livro da mesma autora que tem o título Ministério para as Cidades. E você começa a equilibrar a sua visão. É mais ou menos como o assunto da natureza de Cristo. Alguém já estudou sobre isso? Tem irmãos que pegam textos isolados de Ellen White, só aquela coleção que dá a impressão que Jesus tinha uma natureza igual à nossa. E aí saem defendendo isso. Mas há uma outra coleção de textos que falam que Jesus é singular. Ele é incomparável, e não é? Ou alguém aqui nasceu concebido sem pecado? Ou alguém aqui nasceu do Espírito Santo? Ou alguém aqui poderia dizer, lá vem o inimigo e não tem nada a ver comigo? Eu não consigo dizer isso. Ou alguém aqui poderia dizer, não oro mais o Pai Nosso, porque lá diz, perdoa as minhas ofensas e eu não tenho mais pecado. Não dá. Então você tem que pegar todo o conteúdo, a gente fala assim, o conjunto da obra. O que a autora, e a Bíblia também, né? O que esses livros inspirados falam no seu conjunto, e aí harmonizar a sua visão, para evitar o fanatismo, evitar o extremismo. Se esse irmão tivesse lido, quem sabe com oração, esses livros, talvez ele entendesse que alguns deverão permanecer nas cidades até o fim, porque há igrejas aqui, porque há ovelhas aqui, porque há pessoas aqui para ser convertidas. E Ellen White fala disso, fala de clínicas que tem que existir aqui perto, fala de restaurantes vegetarianos que tem que existir aqui dentro das cidades. Agora, a má notícia é que vocês que ficarem aqui vão sofrer mais. Mas quem disse que ia ser fácil ser cristão? Agora, alguns, Deus vai dar a ordem. Mudem. Vão para o interior. Busquem locais mais afastados. E trabalhem lá pela conversão de alguns também. Porque não é para ir para o mato ficar numa colônia de férias. Porque nós estamos numa guerra. Alguns vão para férias aqui na terra. Não tem férias aqui. Me desculpe também dar essa má notícia. Férias só no milênio. Aí serão 1000 anos de férias. Viajando pelo universo. Mas por enquanto é guerra. E ainda que você seja orientado por Deus para ir para algum lugar afastado, lá a guerra continua. Você terá que pregar o evangelho por lá também. Deu para entender, irmãos? Um perigo é extremismo. E qual seria o outro? Indiferença. Esse também é muito ruim. Porque há pessoas que daí pensam assim, bom, profecia de novo? Fala de profecia? Bom, você é adventista. E onde é que fica o advento? Onde é que fica a volta de Jesus? Conversava ali atrás com o pastor, né? Ele já trabalhou um pouco mais que eu, dizendo que quando ele foi batizado, ou melhor, antes de ser ordenado, ele pensava, eu acho que eu nem vou ser ordenado, porque Jesus vai voltar logo. E eu confesso a vocês que quando eu fui batizado em 91, eu também pensava que depois de 2000 não passaria. Tem uma lenda aí, né, que passou, né? Já passou. Cuidado com as lendas urbanas. Mas eu achava que não ia passar. E estamos em 2017 já. Mas eu perdi a fé? O senhor perdeu a fé, pastor? Está firme como sempre. Porque o nosso tempo é tão relativo, né? Nós vimos em Pedro, né? Nós estudamos semana passada, não foi? 1000 anos para Deus é como um dia. E isso não é desculpa para dizer que o fim não está próximo. Não. Mas é apenas para dizer que Deus nunca atrasa. Ele tem o seu tempo. Eu costumo dizer que, ainda que a volta de Jesus fosse uma ilusão, Ele é tão bom, e eu o conheço por ser tão bom, tão carinhoso, que Ele voltaria só para nós. Porque eu não creio num Deus que faria assim, ó. Vocês creram na minha vinda, né? Vocês deram até o nome da igreja de vocês de adventistas. Vocês pregaram por 100 e tantos anos a minha vinda. Olha, era tudo brincadeira. Não, Deus não pode ser assim. Não o Deus que eu conheço. Ainda que a gente estivéssemos enganados, coisa que não estamos, eu creio que Ele viria só para a gente. Filhinhos, eu venho para vocês. Vocês foram tão fervorosos. Vocês me amaram tanto achando que eu voltaria. Eu venho para vocês. Mas não é assim, né? Graças a Deus. A Bíblia tem mais de 2.500 promessas de que Ele voltará. Antes de ir para o céu, o Cristo que nunca mentiu disse, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Anjos garantiram, esse mesmo Jesus que foi
para o céu voltará do mesmo modo como subiu, fisicamente, visivelmente, entre as nuvens e rodeado de anjos. Esse mesmo Jesus que disse que o mundo pereceu por um dilúvio, e a geologia prova que houve um dilúvio neste mundo, por mais que alguns duvidem, não é? Ele voltará e associou os dois eventos. Assim como um aconteceu, mas era algo espetacular para o mundo, esse segundo evento vai acontecer, por mais espetacular que pareça ser. E é. Então cuidemos com esses dois perigos, irmãos. Um, do fanatismo, da compreensão equivocada, da falta de humildade para ouvir os irmãos mais experientes também. Há pessoas que descobrem novas luzes por aí e saem achando que já descobriram toda a teologia adventista, que sabem tudo, não é? E cadê a humildade? Perfeição sem humildade? Não existe isso, né? Então sejamos humildes, ouçamos e não caiamos no outro extremo da indiferença. Ah, de novo esse assunto, isso não me interessa, né? Jesus nunca volta, e nós temos que estar atentos.